Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Então, vamos iniciar nossa segunda aula, né? Sobre a matéria escatologia. E aí, estudando hoje, nós vamos estudar, nós vamos ter aí leitura em 3 livros, né? Claro, o próprio Apocalipse, que é a base nossa aqui, a proposta da aula, mas nós vamos também ler em paralelo, né? Porque são os textos que se complementam, tanto Mateus capítulo 24, tá? Do verso 5 ao 35, e o capítulo 9 de Daniel. Então, se vocês até tiverem mais de uma Bíblia aí, até para facilitar, ou vão manusear um pouquinho aí com mais habilidade, mas lógico, na tranquilidade, na calma aqui, para que a gente possa acompanhar os textos, porque escatologia diz respeito ao acontecimento dos fins dos tempos. Isso é fruto de profecias em toda a Bíblia, né? Mais especificamente nesses textos que nós vamos pegar, ainda tem no Antigo Testamento o livro de Zacarias, que também há muitas visões proféticas do final dos tempos. Então nós juntamos todas essas partes aí, esses trechos da Bíblia, para que a gente possa montar esse quebra-cabeça que a gente chama aí de escatologia, o estudo das últimas coisas ou dos últimos acontecimentos da história humana, né? Apocalipse é o livro-chave, é o livro base, é o livro onde contém muito mais informações do que todo o resto, né, da Bíblia nas suas partes fragmentadas, mas elas também são importantíssimas porque elas vêm aí complementar e mostrar que Apocalipse é o cumprimento dessas profecias, né, que estão aí por milhares de anos, ou alguns séculos, né, lá para trás, e elas vão se cumprir também, ninguém sabe quanto mais tempo a gente tem para frente, mas nós também usamos um termo bem interessante, e se vocês quiserem anotar essas questões, se vocês entenderem que vale a pena anotar, né, nós chamamos também de a escatologia iniciada. Quando que inicia a escatologia? Ou seja, o começo do final dos tempos. Inicia-se com a vinda de Cristo, e aí a gente vai ver por quê. Então, quando Jesus aparece, né, lá quase 2000 anos atrás, na Palestina, ali já é o início do fim, ou seja, é a escatologia iniciada. E a gente vai ver isso por conta do capítulo 9 de Daniel, né? Então, a gente tem a escatologia iniciada, e aí a gente tem, então, em Apocalipse, né, a escatologia terminada, o final dos tempos mesmo, tá? Então, já quero convidar vocês a abrir a Bíblia no capítulo de número... Olha, na verdade, eu não vou ler, né, todos os capítulos aqui, eu vou pedir para que vocês anotem e leiam, e façam de fato essa leitura depois que acabar a aula, ou em outro dia aí, mas antes que a próxima aula venha, tá? Para que vocês tenham aí, então, essas informações. Mas o capítulo 2 e o capítulo 8 de Daniel, livro de Daniel, né? Então, o livro de Daniel, eu vou fazer a leitura mesmo no capítulo 9. Mas o capítulo 2 e o capítulo 8, eles são importantíssimos e textos complementares. Esse capítulo 2, por exemplo, é uma visão que Nabucodonosor tem lá na Babilônia. É interessante nós entendermos também essa parte histórica, né, onde o povo de Deus, Israel, foi levado cativo na Babilônia. Nós estamos falando, amados, do ano 586. É importante também essa data, para que a gente possa fazer aí uma continha básica, né? E os números são importantes porque vai falar de anos, período, e aí isso é muito importante para a gente ver, inclusive, a exatidão das profecias. Então, escatologia, esses livros, essas profecias, não são um tiro no escuro, não é uma espécie de adivinhação ou algo aproximado.
tá? Pode ter uma coisa ou outra que não seja exata, mas a maioria dessas profecias, elas são exatas. Isso que eu acho muito interessante, porque é o próprio Deus revelando a história. E Deus conhece, né? Deus é onisciente. Então ele tem todo o conhecimento, ele tem todo o conhecimento da história humana. Aliás, é ele que está governando a história, ele que tem as rédeas da história da humanidade e ele conduzirá, inclusive, né? Interessante quando a gente estuda outra matéria, que até no curso médio em teologia, não é nem esse que a gente faz aqui, que é o bacharel, a gente tem lá uma matéria chamada História da Igreja. E a gente percebe, História de Israel, né? Que está incluída a História da Igreja, a gente até estuda a parte da História da Igreja, mas História de Israel e depois a gente complementa com a História da Igreja. Mas quando a gente vê a História de Israel, por exemplo, a gente percebe que Deus foi preparando o mundo, não foi só Israel, aquele tequinho de terra, né? Que é uma tripinha de terra, né? Quando você vê no mapa mundi, é uma tripinha que tem assim, nem o nome Israel cabe no mapinha, né? A palavra Israel ou Jerusalém é maior do que o mapa lá, o estado, né? E é no centro do mundo, é interessante isso, né? Não sei se vocês observaram, mas quando você pega um mapa mundi, Israel está no centro do mundo. E quem vai falar isso é Ezequiel capítulo 5, verso 5. Ele vai dizer que Israel pula no meio das nações. Olha que coisa interessante. Então Deus escolhe literalmente o centro do mundo, um pedacinho de terra, para a partir dali se revelar a todo mundo, né? Então é interessante a gente observar esses detalhes e entender que Deus foi preparando. Lógico que não vou falar agora que é impossível. Isso aí leva aulas e aulas, né? Para que a gente possa estar trazendo as informações históricas, culturais e tudo mais. Mas, resumindo, é que Deus preparou tudo, tanto a cultura quanto seja os impérios, construindo estradas como os romanos, por exemplo, que facilitou a evangelização mundial, tanto a espera do Messias, a ânsia intelectual, né, espiritual, ou seja, isso foi construído ao longo dos séculos. E aí vem Jesus, quando Jesus nasce, diz Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 4, se não me falha a memória, diz que Jesus nasce sob a lei na plenitude dos tempos. Então ele nasceu exatamente quando Deus ele preparou o cenário mundial, né? E a gente percebe inclusive que Deus está então preparando todo o cenário mundial para que o final da história, né, o desfecho da história humana seja exatamente aquilo que Deus decretou, que Deus determinou. As palavras são essas mesmo, forte, mas Deus tem condição de fazer tudo isso porque Ele conhece todas as variáveis. A gente pensa que o mundo está meio desgovernado pela bagunça que está, mas não está não. E principalmente a igreja de Cristo, ela é conduzida na história pelo próprio Deus, preservada na história, né? A igreja de Cristo, ela é guardada na história. A igreja de Cristo vai muito bem, obrigado. O que está mal são as instituições religiosas, aqui vai mal das pernas, que é uma coisa diferente da outra, acho que até falei em outra ocasião para vocês. Mas a questão é que Deus está conduzindo isso. E o livro de Apocalipse e a matéria de escatologia vai nos trazer esse alento, essa esperança de que, de fato, Deus vai conduzir as nossas vidas, a sua igreja, e inclusive a injustiça ela vai ser retribuída de uma maneira, né, justa, os maus vão dar conta e vão pagar por aquilo que fazem, os bons serão recompensados, ou seja, há um governante neste universo, há um Deus criador, né, que não vai deixar impune as coisas erradas e que também não vai deixar aquele que se esforça para fazer aquilo que se deve fazer também desamparado. Então é interessante a gente observar tudo isso, porque de vez em quando a cabeça entra em parafuso, né? E a gente fala, meu Deus, mas não é possível, parece que o mal está prevalecendo, parece que as pessoas boas, as pessoas que elas dão equilíbrio, né, na sociedade, no mundo, enfim, parece que elas vão perdendo as forças e não tem mais efeito. Não, Deus está conduzindo tudo isso, é Deus que sustenta, é Deus que resgata, é Deus que preserva, e o mundo só não está pior porque a igreja ainda está aqui na terra, intercedendo, influenciando, né, com os bons exemplos, com o ensinamento, refreando o mal mesmo, como o sal que salga a carne, preserva a carne, dá gosto à carne.
também os filhos de Deus, as filhas de Deus, têm aí esse efeito benéfico no mundo, senão esse negócio aqui já tinha ido para o buraco faz muito tempo. E é interessante que no capítulo 2 de Daniel, o Nabucodonosor, esse período aqui a gente está falando em torno aí houve 3 levas dos judeus, tá certo? Para a Babilônia. Isso é uma profecia de Jeremias, capítulo de número 25, versículo de número 11, capítulo de número 29, versículo de número 10 de Jeremias, quando Jeremias diz que o povo seria levado para o cativeiro babilônico por causa da desobediência e não cumpriram a lei de Deus, etc. e tal. E eles foram levados. Houve 3 levas, no ano 605, 597 e 586. No ano 586, o templo é destruído, a cidade é colocada, incendiada, e o templo é destruído. Aqui começa a contagem, né, desse Jeremias capítulo 29, verso 11, 25, verso 11 e 29, verso 10. Essa contagem de 70 anos. Começa então aí em 586, onde o templo é referência, amados, tá certo? O templo é referência histórica, não só nessa contagem, mas até futuramente. O templo é fundamental nessa cronologia. Então, quando a cidade, porque houve 3 levas, entraram lá, incendiaram algumas coisas, mataram um bocado de gente, né? Nessas 3 levas foram lá Ezequiel, acho que foi na primeira, 605, 597, me parece que foi o Daniel, os seus amigos e tal, né? E 586, então, onde o templo ele é destruído, a cidade é incendiada, fica meia dúzia de gato pingado, mas um monte de gente vai lá para Babilônia, entre eles Daniel, né? Como a gente conhece, o Misael, o Ananias e o outro cidadão lá que eu esqueci. Aqui a gente conhece o Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas não são os nomes judeus, judaicos, né? Eles são o Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram nomes colocados até para estar destituindo eles da cultura e tudo mais, né? Quiseram, assim, paganizar o povo de Deus. E aí você começa já mudando identidade, língua, costume e tudo mais, né? Isso é uma artimanha do inimigo aí, das nossas almas, né? Para tirar a identidade mesmo, aquilo que nos identifica como pessoas de Deus. E aí o que acontece? Então no capítulo 2, Daniel aparece muito jovenzinho, né, na corte do rei, e ele interpreta sonhos. Então o Nabucodonosor, que é o império que manda no mundo, Babilônia, é um dos grandes impérios. E aí o Nabucodonosor tem um sonho, e é Deus que dá esse sonho. Olha que coisa interessante. Então Deus vai, inclusive, usando tantas pessoas que a gente não imagina. A ponto de Isaías, por exemplo, dizer... Isaías profetiza no ano 700, mais ou menos, só para vocês, né, entenderem. No ano 700, então a gente está falando antes disso aqui. Ele profetiza que haveria um homem chamado Ciro, que seria servo de Deus. Olha que coisa interessante. Aliás, Deus diz assim, Ciro, meu servo. Então o próprio Deus chama Ciro de servo dele. Isso não quer dizer que Ciro, que foi lá, tinha Ciro e Dário, né? Porque teve depois de Babilônia o Império Medo-Persa. Então Ciro e Dário eram os governantes da Média e da Pérsia. E é interessante que quando Deus diz assim, Ciro, meu servo, não quer dizer que ele reconheceu Deus e adorou Deus como Deus. É que ele faria aquilo que Deus tinha conduzido ele para fazer. Olha que coisa interessante. E a gente está falando de 100 anos antes. Então, 100 anos antes, Deus revela para o profeta Isaías que haveria um império, que haveria lá um governante, e o nome dele seria Ciro. Ô, amados, aí é profecia, né? Então, aí nessas profetadas de hoje em dia, que os caras vão assim, eu chamo de profecia do óbvio, né? Então tem gente que vai profetizar o óbvio. Né? Você aí, tem 10 pessoas aqui que está com dor de cabeça, que tem bico de papagaio, que tem hérnia, que tem estresse, que tem dívida. Aí é fácil. No meio de 300, 500, quem que não tem essas coisas aí, meu irmão? Isso é profecia do óbvio, né? Mas aqui a gente percebe a profecia certeira, né? Deus fala e ele fala com toda, não só com toda a clareza, mas fala de fato aquilo que irá acontecer. Como eu disse, é ele que conduz a história. E aí, amados, no capítulo 2 ele tem essa visão, que tem uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, abdômen de bronze, né? Pernas de barro, pernas de ferro,
melhor dizendo, e pés de barro, né? Então isso tudo o capítulo 2, se vocês lerem, a interpretação está bem facinho, é só fazer a leitura, por isso que eu falei, em casa vocês leem aí, tá? Depois da aula vocês leem. Capítulo 2, aí mostra então, e dá a interpretação, olha, você é a cabeça de ouro, o Império Babilônico, depois vem o peito de prata, que é os medos e os persas, depois vem o abdômen de bronze, que é Grécia, depois vem Roma, né, com as suas duas pernas, aí na história depois se divide, Roma ocidental e oriental, e assim por diante. A gente vai ler aqui. Então, capítulo 2 e o capítulo 8 também. O capítulo 8 é interessante que é também uma visão falando também do futuro e dos impérios, só que traz outros elementos, outras figuras, né, traz animais. Pastor Gerson, aquela figura lá que você me solicitou e eu te enviei, eu não sei se eu enviei no grupo, amados. Enviei no grupo também, não foi ou não? Não? Então eu falhei. Logo acabando aqui eu envio no grupo, tá? E aí vocês vão ligar, inclusive, essa informação à imagem lá. Que o Gerson que me pediu, eu enviei para ele no privado e acabei não enviando no grupo, mas vou enviar lá. Mas estava naquela aula que eu recomendei para vocês, hein? Mas tudo bem. A gente envia no grupo aí. Então aquela imagem lá também trazia animais que representavam também, né? Por características lá. A gente vê no capítulo 8, por exemplo, verso de número 18, 19 e 20, aliás, 18 ao 21, do capítulo 8 de Daniel. Só fazer essa leitura aqui para a gente ir chegando aos poucos lá onde eu quero. 8 de Daniel, verso 18. E estando ele falando comigo, isso numa visão, né? Caí com meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Olha só. Porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. A ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. E ele começa aqui a detalhar o que vai acontecer nos impérios futuros, tá? Até que chega no verso 26, tá? Um saltozinho aqui para o verso 26. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Então, essa visão e essa profecia não era para aqueles tempos, era para séculos futuros, né? E aí a gente entra no capítulo 9. Após essa visão, o Daniel ora, versículo de número 2. Ele ora porque aqui ele já tinha, Daniel conhecia Jeremias, as escrituras. Ou seja, os profetas liam os outros profetas, né? Esses profetas de hoje parecem que não querem ler ninguém. Mas deixa para lá que não é o caso. Mas os profetas, eles conheciam as escrituras dos outros profetas e tal. Então, o Daniel, é interessante, queridos, que aqui ele já é um idoso, né, que a gente vai lendo Daniel, falando, mas rapaz, era um jovenzinho lá no capítulo 1, capítulo 2, aqui já tinha passado 70 anos. Então aqui ele tinha lá pelos seus 86 anos aproximadamente, dizem os estudiosos, né, uns 16 anos era um adolescente, mas muito privilegiado, muito sábio, né, e por isso foi escolhido para estar no palácio lá de Nabucodonosor. E aqui ele já é um ancião, né? Então ele passa os 70 anos na Babilônia e não se contamina, serve de Deus. A história dele é muito interessante. E então ele conclui, faz as contas, ele diz, não, acabou já a profecia, né? Já deu 70 anos. E ele começa a orar a Deus, verso 2 do capítulo 9. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, olha só, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E aí ele começa a orar a Deus, Senhor, já se cumpriu, tudo mais, né? Ele ora sob aí esse entendimento. No capítulo 9 ainda, mais para frente, no verso 23, eu quero ler com vocês, verso 23 aqui, é já onde eu estou querendo, eu já cheguei onde eu quero, e é a partir daqui que a gente vai trabalhar então essa questão da interpretação junto com o Apocalipse capítulo 6, 7 e Mateus 24, hein? Bora lá que é Bíblia, tem umas horas e a gente vai ter que ter aqui muita cautela, muita paciência e não se preocupe não, que aqui até meia-noite é dia. Vamos lá, queridos, verso 23 do capítulo 9 de Daniel. Acompanhe a leitura comigo aí para a gente ir junto aqui, tá certo? No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar.
porque és muito amado, és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Olha que coisa interessante, ele tem a visão e Deus, através do anjo, lhe dá a interpretação, né? Porque Deus, de fato, não é esse Deus de obscuridade, esse Deus de mistério. Não, Deus, ele vai revelando. A palavra de Deus é a revelação de Deus, né? Então, outro alerta para nós aí, quando pessoas, muitas vezes, querem trazer algumas coisas assim, meio, né, nuviada, como diz uma amiga minha, né? Meio neblina, meio cinzenta. Não, amados. A mensagem de Deus é clara, para uma criança entender, tá certo? E para sábios ficarem espantados. Então vamos lá, verso de número 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então a gente precisa entender essas expressões. Esses 70 anos diz respeito ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém. Olha só. Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Para a gente entender aqui, queridos, para isso fazer sentido para nós, quando esses termos semanas estão colocados aqui, representam semana, são 7 dias, não é isso? Então, cada dia representa, isso aí depois a gente vai ver tranquilamente e é entendido lá no Apocalipse. O Apocalipse complementa essa informação aqui. Então, não é algo que eu estou falando porque é um entendimento de estudo teológico. Não, a própria Bíblia, quando ela é lida, né, dessa forma harmônica, dessa forma a você conciliar os textos, então isso vai se esclarecendo. A própria Bíblia interpreta a Bíblia, né? Então, uma semana, 7 dias. Só que cada dia representa um ano. Então nós estamos falando aqui de quanto? 70 semanas. 70 semanas, né? Ou seja, 70 vezes 7 seriam 70 semanas. Então 70 vezes 7. Isso vai dar 490. Mas estamos falando de anos. Então 490 anos. Olha só. Mas aqui é exato. Então é a partir da ordem que saiu para reedificar Jerusalém. Então quando nós pegamos o ano 586 que eu falei para vocês, a gente pega os 70 anos aqui, que é onde Daniel começa a ter a visão, né? Então nós estamos no ano 516. Quando nós pegamos então, porque o texto aqui vai dizer, ó, no verso 26, bora lá acompanhar, verso 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Então ele falou de 7 semanas mais 62 semanas, que dão 69 semanas. Isso vai dar 483 anos. 483 anos. Quando a gente pega lá o ano 516 e subtrai 483, vai dar o ano 3. O ano 3, amados. Olha, desculpa. O ano 33. O ano 33 depois de Cristo. Tá certo? Então, ó, depois das 62 semanas, né, será tirado o Messias. Jesus morre com 33 anos. Veja só que exatidão, amados. Né? Então morre com 33 anos. O Messias seria tirado e não será mais. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. No ano 70, tá certo? No ano 70, depois de Cristo, Roma veio com o general Tito, invadiu Jerusalém e destruiu a cidade e o templo. Então se cumpre aqui também essa profecia. Ó, o povo destruirá, e o povo do príncipe, verso 26, né? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. De fato, isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, tá certo? Com o general Tito, que era o comandante lá do Império Romano na época, né? Inclusive, o capítulo de número 2 vai falar a respeito de Roma, que seria um império vigente quando o Messias surgisse. Veja só, amados, exatidão pura aqui. Aqui não tem nada na trave, não. Aqui é no ângulo. Tá certo?
É golaço, é no ângulo. O negócio aqui é verso 27 e é interessante. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então, olha só. Lembra que foram 70 semanas, só que até o Messias ser tirado foram 69 semanas? E aí já é falado aqui que, então, na semana que faltou para completar os 490 anos, ou seja, as 70 semanas, então nessa última semana haveria um concerto por uma semana, né? E na metade da semana, ou seja, 3 dias e meio, ou 3 anos e meio, melhor dizendo, porque nós estamos aqui, né, pegando a questão de anos, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Veja que coisa interessante aqui. Para o profeta Daniel, não foi revelado o período da igreja. Para o profeta Daniel, foi revelado, na verdade, de uma maneira como abrangente, né? De uma maneira sem detalhar, tá certo? Então, quando o Messias foi tirado, na visão de Daniel, no entendimento de Daniel, para o que foi revelado para Daniel, após o Messias já viria então o anticristo, já viria toda a perseguição. De fato, não veio. Nós estamos em um hiato, né? Um interregno. A gente está aí em um espaço entre a 69 e as 70 semanas. Então, essa semana de anos, ou seja, esses 7 últimos anos, pode iniciar a qualquer momento. Quando se dará o início desses 7 anos? Quando a igreja de Cristo for tirada da terra, né? E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente no desenrolar do estudo, tá? Então, haverá um período, que é o que nós vamos entrar agora, no capítulo de número 6 de Apocalipse, haverá esse período que é chamado de grande tribulação, tá? Então, vamos lá para Apocalipse, capítulo de número 6, e aí a gente só quis dar essa introdução e esse pano de fundo, né? E esse início aí das profecias a partir de Daniel. E aí a gente vai entrar no capítulo de número 6. O capítulo de número 6, que a gente vai estudar aqui como sendo a abertura dos selos, é de fato o início da grande tribulação, que é o capítulo 6. O capítulo 6 deve ser estudado paralelamente com o capítulo 9 de Daniel, que é o que nós estamos fazendo, e com o capítulo 24 de Mateus, que é o que nós vamos fazer agora, tá? Então, só se vocês quiserem anotar, porque futuramente, se vocês fizerem algum outro estudo relacionado a isso, esses 3 textos, eles têm que ser estudados paralelamente, simultaneamente, melhor dizendo, simultaneamente, ao mesmo tempo, para que se tenha essas informações aí. Então, a gente vai falar sobre os selos, 7 selos. Lembra dos selos, das trombetas e das taças? Vocês lembram, né? Que nós falamos aí nos tópicos. Agora a gente vai entrar. O que são os selos? Tá? O que são os selos? Bom, capítulo 5, nós estudamos a aula passada, foi na semana passada, a aula passada, né? Nós estudamos que havia um rolo, né? Havia um pergaminho selado com 7 selos. E aí eu disse para vocês, do capítulo 5 lá, que isso diz respeito à profecia, à revelação dos últimos dias da humanidade. E só Jesus que foi digno de abrir isso, né? Desatar esses 7 selos. Então, o que são os selos? À medida que você, no pergaminho, à medida que você vai abrindo o selo, você vai tendo acesso à informação do que está escrito. Como era a carta da antiguidade, né? Então, o pergaminho, ele era lacrado e só quem era destinado que tinha autoridade para ter acesso às informações. Então, Jesus, ele abre cada selo é desatado, melhor dizendo, e aí tem informação do que vai acontecer. Então, o que são os selos? Os selos são o anúncio, tá certo? Melhor dizendo, são as revelações daquilo que vai acontecer. Por isso que cada selo é aberto de cada vez, porque é anunciado passo a passo o que vai acontecer nesse último período, né, dessas 70 semanas que foram reveladas lá para Daniel. Então, será um período de fato de 7 anos. Inicia-se essa contagem quando a igreja é levada aos céus. E aí eu estou pegando a linha, né? Eu já falei para vocês isso, que a gente tem correntes de interpretações, né? Dei uma pincelada em cada uma, mas eu estou adotando uma. Não estou dizendo que as outras estão erradas, só que eu preciso seguir uma, senão a gente não dá conta, né? Até explicar um. Aí
pegar um texto ou um pensamento e explicar os três, aí não dá conta. Então, eu estou assumindo uma que eu acho muito coerente. Muitos e grandes teólogos da história usam também esse pensamento, não tem problema, tá bom? Então, eu não estou aqui sozinho na história, né? Eu não sou o herege, tá certo? Isso aí é coerente. E aí eu estou pegando, então, a corrente futurista, né, que a gente está adotando. Eu também estou pegando... É porque uma ela segue a outra, né? Então, se você assume uma, também você precisa adotar os outros meios de interpretação. Por exemplo, eu estou pegando aqui o conceito de pré-milenismo e pré-tribulacionismo, tá certo? Então, a corrente é futurista, tá certo? Eu estou seguindo pré-tribulacionismo e o pré-milenismo. Isso quer dizer o quê? Bom, futurista, a corrente, é que capítulo 3 são fatos históricos, de fato, né? Aconteceram lá, as igrejas eram aquelas igrejas reais lá naquele primeiro século, aquela coisa toda. A partir do capítulo 4, são eventos futuros que não aconteceram ainda, então isso é a corrente futurista. O que quer dizer pré-tribulacionismo? É que a igreja não irá passar por essa grande tribulação, que ela será arrebatada. Tá? Existe a corrente do pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Então, pré-tribulacionismo, que é o que nós estamos adotando, acredita que a igreja será arrebatada, e eu poderia pegar a 1 Tessalonicenses 4:9, se não me falha a memória, que diz que nós não seremos destinados para a ira. Né? Então, você tem outro versículo, é só para mostrar que tem base. Como as outras também têm lá seus versículos, amados, tá? E aí o que acontece? Então, pré-tribulacionismo acredita que a igreja será arrebatada e a partir disso a contagem começa de 7 anos. O mid-tribulacionismo acredita que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, que é o que Daniel falou lá no capítulo de número 9, verso 27, se não me falha a memória, na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, o anticristo, né, ele quebrará esse concerto, esse pacto de paz que tinha feito. Então, assim, quando a igreja for arrebatada, o cenário mundial já vai estar preparado para que haja um líder mundial, influente, líder político e religioso, que a Bíblia chama de anticristo, né? Tem a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, nós vamos ver daqui um pouquinho também, eu digo daqui a algumas aulas para frente. Então, haverá um grande líder, ele após a saída da igreja, ele se projetará, então, uma pessoa muito culta. Era mais ou menos, amados, ele vai ter uma influência mais ou menos do que os papas tinham na antiguidade. Eles eram líderes religiosos e políticos, né? Então, eu não estou dizendo que é o papa, tá? Ou que será um papa, eu nem acredito que será, né? Bom, não é que eu não acredito, é porque assim, eu também percebo pelos textos bíblicos em Apocalipse e outros textos que possivelmente ele, até alguns entendem, até pelo livro de Daniel, porque ele rejeita, isso aí deve estar no capítulo 11 ou capítulo 12 de Daniel. Depois vocês me pedirem aí, eu passo para vocês no grupo lá, o versículo certinho. Que ele rejeitará o amor das mulheres. Então, alguns entendem que, isso é uma hipótese, tá? Que pode ser até uma pessoa homossexual, né? Um líder aí homossexual que não tem o amor das mulheres. É uma possibilidade. Não estou afirmando categoricamente. Ele possivelmente terá que ser da tribo de Dan, porque nos 144 mil aqui, a tribo de Dan não aparece. Lá no capítulo 49 de Gênesis, diz que Dan seria uma serpente junto ao caminho. Então você vai juntando essas informações, né? Então talvez tem que ser judeu, porque jamais os judeus vão aceitar aí alguém dizendo que é profeta de Deus ou que é Messias, se não for judeu. Não tem como, né? Então algumas características aí para que esse líder ele apareça. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que é segundo a eficácia de Satanás, fala, né, assim, como um dragão, com eloquência impressionante, tá certo? Que envolverá mesmo, né, pela sua eloquência, as nações, os grandes líderes do mundo. Amados, nós tivemos na história pessoas que foram impressionantes na sua oratória. Hitler, por exemplo, para pegar o líder talvez mais recente com essa envergadura, o que o cara fez, quem estudou a história de Hitler, o cara tinha um oratório impressionante, né? Para vender a ideia que ele vendeu. Então imagina só, o poder da oratória é tão grande desse líder aí, político,
que a Bíblia diz que ele será segundo a eficácia de Satanás. Olha só que coisa tremenda. Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, tá? Traz algumas características lá do final dos tempos, o grande líder e tudo mais. Então, assim, mas terá aparência como um cordeiro, ou seja, uma pessoa mansa, equilibrada, culta, né? Fala mansa, mas poderosa, né? Influente na fala. Então, são características bem interessantes, né? E esses doidos, eu ia falar Donald Trump, mas não posso falar isso, né? Ah, já falei, né? Esses Saddam Hussein, né? Esses caras loucão, tinha o Chaves aqui, né? Perto da gente. Esses líderes aí meio atrapalhados, esses caras aí não tem nada a ver, né? É uma pessoa mesmo assim, culta, equilibrada, é uma pessoa que passa segurança e tudo mais, né? Então, algumas características desse líder mundial. De fato, o cenário mundial está se preparando. Eu não gosto, amados, de ser sensacionalista como muitos são quando lida com escatologia, né? Pode ser assim, a gente vai estudar depois o 666, é isso aqui. Não, eu acho que a gente tem que ser muito equilibrado para não ficar sensacionalizando, né? Então, já falaram que o Papa poderia ser o anticristo, porque está escrito lá, né, na estola papal lá, e fizeram o cálculo lá e dava 666, né, porque são números romanos, as palavras, aquela coisa toda. Então, essas coisas assim, acho que não vale a pena a gente perder tempo, não. Deixa esse negócio para lá, vamos se prender mais na Bíblia, né? O que será o 66? É o código de barra, sei lá o que, o chip, e essas coisas todas aí que eu vejo que não é proveitoso, é perca de tempo, é estresse, Então, queridos, esse líder mundial terá diversas características que a gente vai até tratar mais um pouquinho para frente. E então os selos são, né, só voltando aqui, os selos são o anúncio, tá certo? Ou melhor, a revelação, anúncio não, a revelação desses acontecimentos. Então vamos lá fazer a leitura. À medida que eu for fazendo a leitura, nós vamos também pegando, né, o Mateus 24, para a gente perceber aqui como são harmônicos e o que Jesus falou lá vem se cumprindo aqui. Então, Bíblia aberta aí, capítulo 6 de Apocalipse, versículos de número 1, tá certo? Tem até algumas Bíblias lá em negrito, a abertura dos primeiros 6 selos, né? Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Vamos para Mateus capítulo 24, versículo de número 5? Só para a gente ver aqui o cumprimento disso, tá? Então, Mateus capítulo de número 24, aqui assim, irmão, ó, com a espada de um lado e a enxada da outra, ó. Tem que trabalhar com as duas mãos, é Bíblia para todo lado, né? 24 de Mateus, versículo de número 5, diz assim, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, Jesus estava alertando seus discípulos naquele tempo, que viria pessoas no nome, né, dele, dizendo, aliás, que era ele, né, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então aqui, no capítulo de número 6, verso 2, aparece, né, no final dos tempos aí, este anticristo, que é contrário a Cristo, querendo parecer Cristo, né, enganando muitas pessoas. A gente sabe que ao longo da história, tiveram muitas pessoas, ou alguns loucos, que disseram, eu sou o Messias, eu sou o homem de Deus, o profeta de Deus, né? A gente sabe na história que houve muitos. Mas aqui, de fato, surgirá um que falará, e ele de fato terá algumas características que vão impressionar as pessoas. Vamos reler novamente, a partir da leitura do 24 de Mateus, vamos reler novamente o Apocalipse 6, e verso 2, ó. E olheis e eis um cavalo branco. Então a gente já vai entrar também naquela questão de interpretar as figuras aqui, tá? Que é o que a gente falou desde o começo, que o Apocalipse está cheio. Então, um cavalo branco, estava sentado sobre ele, quem estava sentado sobre ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Alguns até pensam que aqui é o Cristo vindo, né? Cavalo branco, né, simboliza a paz, só que aqui é a falsa paz. Ou seja, quando a igreja for levada aos céus, esse líder mundial, ele conseguirá estabelecer uma paz mundial.
tá? A igreja, de alguma maneira, vai contribuir para isso. Por quê? Você imagina, amados, qual é o problema hoje do mundo, no geral? A questão é econômica. Moradia, segurança, alimentação, questão basicamente econômica. Então você imagina, bom, hoje nós temos em torno, eu estou a grosso modo aqui, trazendo informação, não é atualizada, mas é aproximada, tá? Nós temos em torno aí talvez de 1,5 bilhão de cristãos no mundo, né? 1,5 bilhão. Vamos supor que de fato esses 1,5 bilhão são regenerados, são, né, discípulos de Jesus, aquela coisa toda. Vamos aqui imaginar isso. E imagina hoje a população, eu vou colocar uma estimativa, né, para o futuro. 8 bilhões de pessoas, nós estamos chegando para lá, deve estar em 7,6 bilhões de pessoas no mundo, né, essa população mundial. Mas vamos imaginar que daqui a poucos anos, aí, talvez 5, 6 anos, Jesus vem, nós já estamos atingindo a 8 bilhões de pessoas, a população mundial. 2 bilhões é tirado. Você imagina 2 bilhões de pessoas a menos no mundo, né? A economia, ela de fato terá uma vantagem nisso. Então, moradia, o que o crente vai deixar de casa boa, de carro bom, de conta no banco, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Né? Você imagina só. Então, de fato, haverá um cenário, né, favorável para que essas coisas possam ser solucionadas, amenizadas. E esse líder, como eu disse, ele será uma pessoa influente. Então, guerras, tudo isso, haverá uma falsa paz. Tá certo? Ele vai estabelecer, que é o que Daniel disse, capítulo 9, verso 27. Ele estabelecerá uma paz, inclusive com Israel, porque a pendenga do mundo, amados, a gente sabe, é aquela tripinha de terra lá. Né? As brigas acontecem por aquela tripinha de terra. É um querendo mandar, é outro, a embaixada, não sei das quantas, que quer mandar, um que é a favor dos árabes, outro dos judeus. Então vem Rússia de um lado, vem Estados Unidos do outro, vem China, mas tudo brigando, porque ali tem petróleo, tem umas horas, né? Então o interesse deles também é isso. Então, assim, de fato, Israel, de alguma maneira, isso na história toda, sempre foi um alvo, né, mundial. Interessante isso, né? Um povo tão pequeno, um povo que... Hoje sim, hoje Israel é uma tecnologia fenomenal, amados. Esse povo é extraordinário, no meio de tanta guerra, no meio de tanta perseguição. Eles tiveram, em 1948 agora, que eles tiveram o Estado devolvido para eles, mas eles ficaram dispersos desde o ano 70, lá. Do ano 70 até 1948, esse povo ficou sem terra, sem Estado, sem nada, disperso no mundo, né? Agora em 1948, que a ONU lá decreta por um voto Minerva de um brasileiro, Oswaldo Aranha, inclusive, né, que decidiu que seria devolvido. E aí começou a briga lá depois por aquele Yasser Arafat, a OLP foi instituída, né, a Organização da Libertação da Palestina, e aquela brigaiada toda que a gente sabe que é desde sempre. Desde que eu me entendo por gente, é briga naquela região lá. E o que acontece? Então esse povo sempre foi o foco de alguma maneira, né? E aqui também não será diferente. E aí ele vai fazer um concerto, tá certo? Haverá uma falsa paz, fará um concerto. Só que, como Daniel no capítulo 9, verso 27 diz, que na metade da semana esse concerto é quebrado. E ele começa a perseguir, né? Eu estou indo um pouco mais para frente, volto, mas só para a gente, né, já pegar um cenário já mais alargado aqui, mais expandido, estendido. E aí é interessante que aqui não é o Cristo, aqui é o anticristo mesmo. Por quê? Veja bem, o cavalo branco de fato simboliza a paz, mas é a falsa paz. O que estava sentado sobre ele tinha um arco, a Bíblia vai dizer, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso. Eu queria saber da versão de vocês, se está igual a minha. Saiu vitorioso para vencer ou para obter uma vitória? Esse finalzinho aí. Para vencer todas as versões? Tá, mas outra versão, ela traz assim, saiu para obter uma vitória, para tentar uma vitória. Então ele tinha um arco, só que não tinha flecha, né? Foi-lhe dado uma coroa para sair, para obter uma vitória. Quando a gente pega o Cristo, lá no capítulo 19 de Apocalipse, o Cristo verdadeiro, o Cristo nosso Senhor, ele vem de fato montado no cavalo, porque esse cavalo branco representa a paz. Mas ali é o Cristo. Ele tem uma espada aguda na sua boca, ou seja, uma arma de guerra de fato, e não um arco, que é um simulacro, uma simulação. Ou seja, o cara late, mas não morde. Ele não tem esse poder todo não, né? Esse poder é dado por um tempo a ele.
Então, ele saiu para obter uma vitória. Jesus, no capítulo 19, ele vem já vitorioso com muitos diademas, ou seja, todas as batalhas ele sempre ganhou, desde a criação do mundo até desde sempre. Nosso Senhor nunca perdeu para ninguém, e nem tem ninguém páreo, e nem equivalente a ele. Essa ideia, isso é mais grega, né? Dessa questão do Deus do mal, Deus do bem, né? Aquela coisa lá de Jesus e o... Já viram no Facebook, assim, Jesus e o cão, assim, no braço de ferro? Já viu essa imagem aí ou não, irmão? Tem bastante tempo que eu vi esse trem, né? Jesus e o cão, assim, ó, no braço de ferro. Não dá, amados. Jesus é Deus, é Criador. Satanás é uma criaturazinha, uma mísera criatura diante de Deus. A gente que tem um grande problema com ele, porque ele é um ser espiritual e nós temos, né, nossa limitação. Mas diante de Deus, Martinho Lutero disse que Satanás é a mão esquerda dele. Então, Deus usa inclusive Satanás nesse processo. Satanás é um servo frustrado de Deus, amado. Ou seja, ele obedece sem querer, mas não tem nem opção de desobedecer nada. Tá certo? Caio Fábio, se não me falha memória, na década de 80, ele diz que Satanás é como um cachorrinho de madame, assim, ó. Deus vai levando na coleira, assim. Então, assim, aqui não tem comparação. A gente está falando de fato, Jesus no capítulo 19. Aqui é o anticristo. Aqui é a falsa paz. O que tem de parecido ou igual no capítulo 6 e o 19, depois vocês leem o 19, façam essa comparação, lendo os dois simultaneamente.